Bom, vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa de hoje. Já vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto, que é justamente um mal-estar, hein? Olha só, uma briga política entre o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e a sua antecessora, Raquel Kine, acabou respingando diretamente em São Vicente e colocando o prefeito Caio Amado no centro da polêmica. Tudo começou após Mourão afirmar publicamente que pacientes de São Vicente estariam sendo transferidos para Praia Grande, o que, segundo ele, sobrecarrega a rede de saúde do município. Em tom de desafio, Caio Amado disparou: se o prefeito de São Vicente disser que estou mentindo, eu prometo, eu provo, né? Mais ou menos isso. E a resposta do Caio Amado, né, veio dura, sem rodeios. Visivelmente irritado, o prefeito de São Vicente rebateu as declarações e acusou o Mourão de distorcer os fatos. Bom, só retificando aqui, o prefeito da Praia Grande, né, disse que se ele estiver mentindo, ele prova que é verdade o que ele estava dizendo, no caso Mourão, referindo-se a São Vicente. Bom, Caio destacou ainda que a cidade de Praia Grande ela recebe 40 milhões por ano do governo do estado justamente para oferecer leitos regionais. E explicou que o caso citado envolvia uma criança que precisava de tratamento específico custeado pelo próprio estado. Em tom ainda mais crítico, o prefeito de São Vicente acusou Mourão de falta de humildade e de espírito regional. Segundo ele, São Vicente já demonstrou solidariedade em momentos difíceis, né? E, quer dizer, fez um discurso para lá de, como vou dizer, agressivo, né? Num bom tom. Bom, parece que nós temos aqui o discurso que gerou essa polêmica toda. Vamos ver se a gente consegue assistir aqui para a gente entender melhor essa história. É que estavam transferindo gente que estava em leito de São Vicente, colocando no PS aqui. E o prefeito, se ele quiser, estiver me escutando, ele falar que isso é mentira, eu prova. Né, Isaías? Criança que estava para morrer, sendo transferida para o nosso hospital. Eu não tenho medo de você e nem de ninguém, Mourão. Eu vi que você fez aí uma série de comentários escrotos, mentirosos, sobre São Vicente, sobre mim, falando que eu joguei uma criança no teu pronto-socorro. Amigo, você recebe dinheiro do Estado, mais de 40 milhões de reais ano, mais de 3 milhões mês, para oferecer leitos regionais. E essa criança que estava em São Vicente e precisava de um atendimento específico que o Estado paga ao município de Praia Grande para ele oferecer para a região, você recebe por isso, essa criança foi encaminhada pelo CROSS, o sistema estadual, para isso. Então, antes de você falar uma mentira dessa, talvez para se defender, talvez você esteja pressionado aí por alguma coisa, antes de você falar uma mentira dessa, checa com o seu secretário de saúde. Inclusive, você está querendo apontar o dedo para São Vicente, falando de São Vicente desse jeito? Me desculpa, amigo, mas aqui a região a gente se apoia. Você talvez não, porque você não tem humildade para isso, mas o teu secretário de saúde já pediu emprestado para São Vicente, a nossa pobre cidade, coitada cidade, já pediu emprestado fio de sutura, fio de nylon, outros equipamentos aqui. Isso no dia 24 de janeiro agora. Você está precisando de ajuda, a gente vai te ajudar. Não tem problema, Mourão. Não precisa tratar dessa forma. Inclusive, no último feriado, lá no dia 13 de novembro, para 15 de novembro, a gente ajudou Praia Grande com bombas de infusão. Ou seja, pacientes graves de UTI que talvez precisassem se alimentar, precisassem de medicamento, e a gente apoiou, emprestando as nossas bombas de infusão para o município de Praia Grande. Então, antes de você apontar os problemas da sua cidade e apontar o dedo para São Vicente, faça a tua lição de casa. Marcelo, parece que estava com os ânimos exaltados aí, o prefeito de São Vicente, o Caio Amado. Como é que você interpreta isso? Porque o comentário foi muito duro, né? Poderia ser mais moderado e dar o mesmo recado? Você acha que com isso vamos gerar aí uma crise sem necessidade ou não? Não, crise não, né? Mas o Caio Amado, que sempre foi tão fofinho, né? Sempre foi do amor e tudo, ficou meio ácido, né? Agora, ele falou que não tem medo de ninguém, né? Mas ele não foi nos debates, né, para conversar, que eu gostaria tanto de ter conversado com ele sobre saúde aqui de São Vicente, rapaz. Ele fugiu do debate. Ó, fica aqui aberto, hein? Estou à disposição para conversar sobre São Vicente. Tanto eu, acho que o Rui Eliseu também, e outros aqui de São Vicente, à disposição. Nós não mudemos, né? Mas ficou um contraditório aí também. Nós até conversamos, né, Santiago? Um contraditório, né? Se São Vicente tem tanto material assim para disponibilizar, né, para emprestar, tudo que é bom, que não é ruim não, é bom, né? Como é que falta atendimento aqui na cidade? Né? Por que tem essa necessidade de atendimento aqui na cidade?
né? Por que que tem o contingenciamento de gastos aqui na cidade? Bom, enfim, isso não entra no caso agora, mas é uma analogia que deve ser feita posteriormente, né? Isso não pega bem, né, Santiago? E demonstra claramente que já passou do tempo, né? Já passou do tempo de nós termos aqui na nossa região um consórcio metropolitano, né? Para poder gerenciar serviços e situações estruturantes, né? Aqui, por exemplo, né? A questão da saúde, da educação, né? Drenagem, são questões importantes que, às vezes, você comprando de forma em consórcio, você consegue melhores preços, melhores condições, né? Uma administração só, uma distribuição, né? Que pode ser feita de maneira uniforme ou de maneira diferenciada, enfim, já existe isso lá aqui no Grande ABC. Tanto que São Paulo sentiu necessidade de participar, porque ele viu, né, que existe o desenvolvimento do entorno e ele precisa participar. Como também existe o desenvolvimento de São Paulo, e se não houver o desenvolvimento da cidade do entorno, não adianta, né? E a pessoa, você faz o saneamento de São Paulo e não faz o saneamento da cidade do entorno, trava tudo, né? Então é importante às vezes, ter esse consórcio para fins de desenvolvimento. Tem regras claras, o tribunal já trabalhou isso daí, enfim, dá para fazer, né? Mas, para que isso exista, tem que passar por cima da vaidade dos prefeitos, por exemplo, né? E quando os prefeitos estão apertados, por exemplo, né, pressionados pela Câmara, né, pela população, né? No caso, o Caio Amado está pressionado pelo projeto de poder dele, que ele está derretendo aqui na cidade. Então, todo mundo começa a ficar com os ânimos aflorados e tudo mais, né? É ruim, viu, Santiago, que a gente prefere que os prefeitos estejam trabalhando, né? Trabalhando, mostrando resultados, não ficando aí com essas picuinhas em redes sociais e tudo mais. Eu até entendo, talvez, que o Mourão não quis atacar diretamente São Vicente. Ele quis falar que está passando necessidade, porque pegou um governo diferente, que deixou déficits, né? Veio uma pessoa de São Vicente, porque o Estado mandou, e se quisesse provar, ele provava, né? Não tem mente de ver, mas aí eu acho que ele falou mal, enfim. Mas isso tudo poderia ser resolvido de outra forma, né? De outra forma. Todo mundo tem o direito de, às vezes, né, se destemperar e depois pedir desculpas, se for o caso. Mas, pelo jeito, né, já existe alguma rusga aí entre a jovem guarda e a velha guarda da política. E vamos ver o que vem pela frente. Ô, doutor Cassione, seja bem-vindo. É sempre bom tê-lo aqui também, principalmente na sexta-feira. Essa rusga entre o Alberto Mourão, prefeito muito experiente, 6 vezes já eleito como prefeito da cidade, fez um belíssimo trabalho na Praia Grande, e em contrapartida a gente vê o Caio Amado, um rapaz que foi reeleito, né, é um jovem dentro da política, que pegou uma São Vicente, como o Mourão pegou uma Praia Grande há tempos atrás, lá atrás, na mesma condição. Mas a gente vê a diferença do trabalho. Você acha que o prefeito de São Vicente está agindo com oportunismo numa situação dessa? Porque foi um respingo, né? Porque, vamos dizer assim, a briga não era nem com ele, era com a antecessora do Mourão, a Raquel Kina, em questão de contas. Ele usou isso como exemplo. Claro que o prefeito de São Vicente tem que se defender, mas o senhor acha que ele subiu muito o tom? Foi desnecessário esse discurso todo ou não? Não, não acho. E primeiro quero saudar você, o Ricardo e o Marcelo, com muito gosto, com muito carinho, e aos nossos seguidores. Não acho que ele passou do tom por uma razão. Pelo que eu vi agora nas imagens e na sonora. O Mourão estava falando de um fato e fez uma provocação. Ele disse: se o prefeito de São Vicente disser que eu estou mentindo, eu provo. Bastava o Mourão narrar o fato que São Vicente tinha mandado uma criança para o hospital de Praia Grande. O que eu não vejo nisso nenhum problema, porque a Santa Casa de Misericórdia de Santos recebeu a vida inteira
de Praia Grande, de São Vicente, de Itanhaém, de Mongaguá, de Piruíbe, de Cubatão, doentes. Santa Casa de Misericórdia. Então, quando o Mourão, que estava aparentemente irritado, cita o prefeito e diz: se ele disser que eu estou mentindo, eu provo, ele fez, de certa maneira, ele cutucou o prefeito de São Vicente. Ele podia dizer de outra maneira, ele podia dizer: olha, eu tenho provas de que isto aconteceu. Agora, na hora, se o prefeito disser que eu estou mentindo, eu provo. Eu achei o Mourão irritado. E verdade seja dita, o Mourão foi sempre um grande prefeito em Praia Grande, mas o Mourão nunca teve espírito metropolitano. O Mourão jogou sempre no time da Praia Grande, mas foi eleito deputado federal com uma votação expressiva de todos os municípios aqui da Baixada. Além do mais, eu estou achando que o Mourão está irritado porque há alguns problemas que mexem com a cabeça da gente e a gente acaba se irritando com problemas menores por conta do problema que está nos incomodando. Há pouco tempo, quando o delegado Rui Ferraz Fontes foi assassinado, houve imprensa, mídia apertando o prefeito Mourão e versões de que o fato tinha a ver com a atuação do prefeito em licitações da Praia Grande, e esse caso ainda não foi esclarecido. Então, o Mourão foi apertado. Eu lembro que o Cabrini pegou o Mourão, apertou, e outros repórteres, né? E a mídia nacional falou disso. Então, talvez o Mourão esteja em carne viva com esse fato que, claro, que incomoda, e acaba descontando num fato menor. E é por isso que o governador Tarcísio quer acabar com a GEM, quer extinguir a GEM. Porque a GEM, Condesb, todas essas siglas não passaram de siglas. Isso nunca funcionou para valer. Cada prefeito da região, como regra, é paroquiano, é provinciano, é doméstico. Então, eu acho que a resposta do Caio foi um pouco grosseira pelas palavras que ele usou, mas ele deu uns exemplos, que aí é o Marcelo que entende, que São Vicente não está prestando um bom serviço de saúde e está emprestando equipamentos para a Praia Grande. Isso é um outro problema. O problema da provocação do Mourão, que a gente tem a visão, né? Um provoca, o outro responde. Mas eu acho que o Mourão se precipitou nesta acusação, até porque não é humanitária. Se uma criança precisou ser atendida na Praia Grande, o Mourão tinha que ter dito isso de outra forma. Nós atendemos até pessoas que vêm para cá precisando e com a maior boa vontade. Não é? Cada um sabe por que fala e o que fala, e quais são os verdadeiros motivos que levam as pessoas a entrarem nesse circuito que nós acabamos de testemunhar. A gente nota que parece que já tinha alguma rusga anterior aí que não foi muito conversada, né? Aparentemente pela resposta e também pela pergunta, como bem falou o doutor Cassione. Agora, o Ricardo Gama, hoje tivemos a reunião, quer dizer, começou às 10 da manhã, não tem informações se já acabou ou não, do Condesb. O Condesb é justamente a união aí dos 9 prefeitos da nossa região metropolitana, e chega a informação que o prefeito de Peruíbe, o Felipe Bernardo, do PSD, é o escolhido, né, para ser o novo presidente. Mas um dia anterior sai um pau desse nas redes sociais, quer dizer, na semana, né? E veio repercutindo e reverberando pela Baixada Santista. E hoje a reunião dos prefeitos, será que teve um apaziguamento nessa reunião ou será que teve uma inflamação ainda?
Santiago, isso faz parte da política. Realmente, quando você senta na cadeira de prefeito, é uma máquina de moer gente. A pessoa fica sobrecarregada com vários problemas, seja em Santos, Guarujá, Peruíbe, São Vicente, Praia Grande, mas efetivamente o prefeito Caio Amado é uma pessoa de certo pavio curto. Eu lembro até de uma inauguração que estava presente o governador do estado de São Paulo, em que o prefeito Rogério Santos falou sobre a saúde, sobre a questão também de leitos, que São Vicente estaria utilizando alguns leitos. Ele se levantou, fez alguns gestos e foi embora. Mas, acima de tudo, tem que ver na ponta da linha a população. Se o pessoal de Praia Grande, a prefeitura, não aceitasse essa criança de São Vicente, omissão de socorro é um crime, é um tipo penal, tem que atender, até porque existe uma subvenção do Estado custeando leitos regionais. Então, tem que baixar essa testosterona. Os prefeitos da Baixada Santista devem se unir, devem colocar o quê? A força para poder correr atrás de novos hospitais, de novos leitos, de novas vagas de UTI, que é o mais importante do que ficar brigando. Eu acho que o prefeito Caio Amado deveria abaixar um pouco o tom. Eu aprendi até na política que quando a pessoa vem colocando os pés no peito, seja de qualquer aspecto político, a gente tem que abaixar o tom, colocar um tom mais ameno e mostrar, olha, Praia Grande também já precisou de São Vicente, eu já ajudei, então Praia Grande também pode ajudar São Vicente, como pode ajudar Guarujá, pode ajudar Santos. As pessoas devem se unir em torno do principal, que é a população. O bem mais precioso de qualquer administração, qualquer prefeitura, é o cidadão, é a pessoa, é a ponta da linha. Eles são eleitos para isso, para poder ajudar a população, Santiago. Tá certo, nosso programa Cidades em Debate, claro, né, sempre trazendo as notícias que repercutem, seja na nossa região, no Brasil e no mundo também. Bom, e a nossa pesquisa, a nossa enquete continua para você poder dar a sua opinião também, ajudar a gente aí no resultado. A gente está perguntando, para ter apoio do Centrão, Flávio Bolsonaro terá que mudar o discurso? Sim ou não? Fica aqui a pergunta, que inclusive esse é o próximo assunto que nós vamos estar trazendo agora, porque isso aí é uma realidade, né? O Centrão deu uma apertada aí no calo, vamos dizer assim, do Flávio Bolsonaro e também de toda a sua equipe, né? O senador Ciro Nogueira, que inclusive foi ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele fez um alerta direto ao senador Flávio Bolsonaro. Quem fala apenas para a própria bolha corre sério risco de perder a eleição e principalmente de ficar sem o apoio do Centrão. Segundo Ciro Nogueira, o erro estratégico de muitos políticos é confundir engajamento nas redes sociais com força eleitoral real. Para ele, discursos voltados exclusivamente à base mais ideológica não dialogam com o eleitor indeciso e nem com os partidos que definem alianças pragmáticas. Se o Flávio falar só para a bolha, ele vai perder. Resumiu em tom de advertência. A avaliação de Ciro Nogueira reflete o pensamento dominante do Centrão, bloco que prioriza a viabilidade eleitoral, discurso ampliado e capacidade de diálogo. Partidos como União Brasil e o Progressistas, o PP, hoje que são pilares desse campo político, evitam candidaturas excessivamente radicalizadas que dificultam alianças e afastam o eleitor médio. Nos bastidores, o recado é direto. Sem reduzir o tom ideológico e ampliar a narrativa, não haverá espaços para apoio formal, tempo de TV robusto e nem palanque unificado. Para Ciro Nogueira, a política entrou numa fase perigosa, em que likes, compartilhamentos e aplausos digitais são tratados como sinônimo de maioria eleitoral. O problema é que a eleição se ganha fora da bolha, conversando com quem está cansado da polarização, que busca soluções práticas e espera sinais de equilíbrio. A bolha faz barulho, mas não ganha eleição sozinha, é o que diz. Embora Flávio Bolsonaro tenha sido citado nominalmente, a análise de Ciro Nogueira vai além de um único nome. O alerta vale para qualquer candidato que aposte apenas em discurso ideológico e confronto permanente. Para ele, quem não amplia o diálogo não constrói maioria, e sem maioria não atrai o Centrão, não fecha alianças e chega fragilizado no dia da votação. Tá certo ele ou Marcelinho? Mas fica a pergunta, caso esteja. Será que o Flávio vai se comportar? Olha, eu acho que ele está no caminho, viu? Antes de qualquer coisa, deixa eu cometer arrumar um erro que eu cometi, que é um erro, assim, irreparável, na verdade, né? Não dei bom dia, boa tarde, boa noite para o meu querido mestre também, amigo de coração, doutor Vicente Cassione, doutor Ricardo Gama, né? Olha, que erro que eu cometi hoje. Eu estou aqui me penalizando até agora. Olha,
Que coisa. E para você também, né, Santiagão? Com a nossa querida, amada, estimada audiência, viu? Me perdoem, já entrei direto no assunto aqui e fui embora. Somos dois. Mas vamos embora. Ó, o Ciro Nogueira, ele está certo, viu? Na minha visão, ele está certo, né? Eu acho que o Flávio deveria ter uma atenção especial a quem decide a eleição, né? A próxima eleição, que é exatamente quem está ali no muro, né? Que é o centro. As pessoas não querem briga, viu, Santiago? As pessoas querem paz, né? Querem um discurso mais ameno, né? Não querem, não que não queiram saber as coisas, mas querem saber de uma forma mais amena, né? E se o Flávio entrar no discurso da polarização, com certeza ele vai se machucar, porque pode ter certeza que o Lulinha vai vir no Paz e Amor, hein? O Lulinha vai vir de novo, vai no Paz e Amor, tal, e vai seduzir. Lembra do Ciro Gomes? O encantador que falou que o Lula, né? Encantador de serpentes, tal, essas coisas, então. Tem que ter um discurso ameno, porque senão perde o centro, né? As pessoas não querem guerra, Santiago, as pessoas querem paz. Querem paz, querem ver uma certa competência para poder também, né, ter um destino para o nosso país, e tem que também entender que o país vai ter uma tranquilidade, mais calmos, né, para os próximos 4 anos. Entendo eu que o Flávio já tem um marqueteiro do lado dele, né, para poder estar dando os caminhos para ele. Se o marqueteiro está levando ele para o caminho da guerra, acho eu que ele pode se machucar lá na frente. Ô, doutor Vicente Cassione, eu fico pensando aqui, né, poxa, o Flávio, ele tem uma postura bem mais amena, né, diferente do próprio Bolsonaro, diferente do Eduardo Bolsonaro, diferente de muitos da direita, vamos dizer assim. Ele tem uma ponderação maior. De todos eles, eu acho que é o mais ponderado. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que hoje ele tem um pai que seria o natural candidato a presidente, que hoje está preso e inelegível. Ele também tem um irmão que era deputado federal, já foi cassado, inclusive também o seu emprego na Polícia Federal está correndo o risco também de ser totalmente finalizado, e está lá fora do país, prestes a ser preso a qualquer momento. Essa que é a grande verdade. E é o cara que vai ajudar ele na campanha. Estou falando do Eduardo Bolsonaro. Como é que fica essa ponderação que o Ciro Nogueira está querendo com esse quadro que a gente está vendo do Bolsonaro preso, as pessoas querendo a liberdade dele, e ao mesmo tempo o maior apoiador dele sendo o irmão, o Eduardo Bolsonaro, que foi quem brigou para colocar ele lá nessa disputa, em vez do próprio Tarcísio. A gente lembra, até comentamos isso no programa. Como é que fica essa situação, doutor? Bem, eu vou começar pela palavra bolha. O que é o Centrão? O Centrão é uma bolha? Porque o que é o Centrão? Eu quero que me respondam os Ciros Nogueiras o que significa o Centrão. Ou o Centrão é uma legião estrangeira que se deixa arrastar para a bolha de plantão favorita. Porque a verdade é a seguinte, o país está polarizado, esquerda e direita. O Lula só fala para a bolha dele. O Lula não fala para outra bolha que não seja a esquerda. É evidente. Agora, como é que vai fazer o filho de alguém que está inelegível, preso, passando por todos os flagelos e amarguras que está passando o Bolsonaro à custa do senhor Alexandre de Moraes e do Supremo, que está na Berlinda? Qual é a coerência que vai ter nessa altura um senador da República, filho de um ex-presidente, que está passando por tudo que está passando, desde a facada do Adélio até hoje? Ele vai falar em sussurros, em murmúrios, no ouvido da bolha Centrão? A bolha Centrão são políticos. São Ciro Nogueira, Kassab e outras raposas da política, pessoas que têm muita experiência,
mas necessariamente não é um rebanho, o tal centrão, quer dizer, aqueles que ele chama de indecisos, aqueles que ele acha que não são nem direita nem esquerda. O centrão tem partidos, mas os partidos têm voto dessa massa que não é nem esquerda radical, nem direita radical. Qual é o discurso do Flávio a essa altura? É bandeira branca? É dizer tudo aquilo que eles vêm dizendo ao longo deste tempo todo? Não é uma característica dele, nem da família dele. Então, eu acho que o Ciro Nogueira tem que escolher o lado. E se centrão é lado, porque a verdade é esta, um lado é Lula, PT e aqueles partidos colocados naquela bolha. Do outro lado é o Flávio, o Bolsonaro, a Michele, o Eduardo, o Tarcísio, que já colocou claramente a sua posição. Isso seria outra bolha. E os que não são nem de uma bolha nem outra, ou vão se abster, ou vão votar em branco, vão anular o voto, ou vão ter que escolher um lado. Centrão não é lado. Centrão é difuso. Centrão é melífluo. Centrão é mais indeciso do que os indecisos. Então, eu não sei se o Ciro Nogueira está sendo feliz, porque, conhecendo o Ciro, fui deputado com ele 2 vezes, o que ele estava esperando era ser colocado numa posição de candidato a vice. E se ele estivesse na posição de candidato a vice, ele estaria fazendo um discurso mais radical do que o Flávio para essa bolha. Eu estou dizendo isso porque eu conheço as figuras. Paro por aqui, porque vão dizer que eu estou especulando. Então, eu não quero especular. Eu quero trazer aqui um pouco daquilo que eu conheço deste ambiente de bolhas. Mas é perfeito, doutor Cassione. O que o senhor está falando, a gente está entendendo perfeitamente, inclusive até junto com um pouco do que o Marcelo falou, porque é uma realidade, né? Nós estamos falando de 3 centros, né? Vamos dizer assim, a direita, o centro e a esquerda. Então são 3 bolhas, né, nesse contexto. E ao mesmo tempo, o Lula também fala para a bolha dele. Uma coisa que o Marcelo chamou a atenção, e a gente já percebe, ontem teve até um discurso do próprio presidente Lula falando sobre a pesquisa, onde ele vem muito bem, em primeiro lugar, em todos os cenários. Inclusive, ontem trouxemos aqui 9 cenários, onde ele vem ali com empate técnico, com Flávio, com a Michele e com o Tarcísio. São os 3. Mas os outros 6 cenários ele vem, quer dizer, sem problema nenhum, diferenças boas, né? Mas ele não tocou no nome nem do Tarcísio, nem do Flávio e nem da Michele, quando ele falou da sua expectativa, que está bem nas pesquisas. Então a gente nota, né, o doutor Ricardo, que ele já vem se preparando, no caso o presidente Lula, para pegar justamente, talvez seja isso, esse eleitorado que está solto, está indeciso. Será que foi isso que o Ciro Nogueira quis dizer de sair da bolha? Porque até então eu concordo plenamente com o doutor Cassione que, poxa, falar de bolha, nós estamos falando de 3 bolhas, né? Essa que é a questão. Mas como fazer? Você acha que ele vai ter que tirar um pouco o pé mesmo? Ou será que ele foi escolhido e está sendo bem cotado justamente, no caso o Flávio, porque ele tem esse discurso de justiça já, né? Na questão do pai preso, de toda a humilhação que passa na cadeia, e também daqueles presos do dia 8, que até hoje ficaram esquecidos lá, enfim, que algo melhor poderá vir. Como é que é esse contexto aí? Como é que você analisa? Primeiramente, Santiago, saudar o nosso mestre Vicente Cassione, você, a nossa audiência, o nosso querido Marcelo Rocha, o homem que ama São Vicente. Jair Messias Bolsonaro é uma alma genuína e uma alma que caiu muitas vezes em cascas de banana. Acabou falando demais
e coisas que não deveria falar. Por mais que eu goste muito do presidente, tem esse viés, tem essa parte aí que ele deveria ter corrigido no decorrer da sua presidência. Eu estive com ele em 2016 para poder defender uma causa no STF, ele me recebeu no gabinete dele, e a primeira coisa que ele me perguntou: você já tomou café? Está tudo bem contigo? Bom dia agora, mas vamos tomar um café. Então é uma pessoa muito humana, e por ser muito humana, ela acaba falando muitas coisas que os humanos falam de maneira cotidiana, mas quando você está no cargo de presidente, algumas coisas você tem que filtrar. Para mim, foi um excelente presidente, é uma pessoa genuína, uma pessoa no coração grandioso. Agora, existe um outro lado, são de pessoas que estão ali observando. Eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, mas, olha, o discurso do Flávio Bolsonaro, ele é um discurso de direita, está defendendo o pai dele, está muito forte, muito incisivo, porém, há que haver uma leveza, você colocar as palavras de maneira mais contida para poder seduzir esse eleitorado, para poder colocar esse pessoal no seu grupo, no seu balaio. Muita gente votou no Lula porque achou o Bolsonaro muito radical. Você viu que ele falou de forma muito incisiva e tal, mas esse é o charme do Bolsonaro, ser espontâneo, falar a verdade, doa quem doer. Mas na política é necessário você dialogar com o povo. Então, de repente, um tom mais ameno, mais tranquilo. Eu sei que são raposas, o pessoal do Centrão, eu sei que são pessoas que querem estar ali de maneira fisiológica no governo para ter ministérios, só que a política não se faz sozinho. Você tem que construir essa ponte de trazer as pessoas que, olha, o Bolsonaro aí, o Flávio, é um Bolsonaro com verniz, é um Bolsonaro mais paz-amor, mais light, mas ele mantém a essência. Então é necessário manter a essência, assim como disse Pablo Marçal, que é um Bolsonaro mais educado, mais respeitoso. Eu creio que os deputados que se elegeram através de Bolsonaro, os senadores, deveriam ser mais incisivos e cobrar a justiça, mas temos um Congresso acovardado, um Congresso até que Lula falou no passado, um Congresso que está pressionado por processos. Então, tem muita gente com processo que não abre a boca com medo de desengavetar o processo. Então, existe muita gente ingrata. Agora, nessa fase de eleição 2026, Flávio Bolsonaro deve manter o tom da direita, mas ter uma leveza, uma doçura para conquistar outros eleitorados, Santiago. Perfeito. Bom, o nosso programa Cidades em Debate, a gente trazendo aí as notícias, né, que estão em evidência aí na nossa região, no país e também no mundo, e sempre trazendo também a nossa enquete aqui, em cima de alguma pauta que a gente conversa e debate aqui no programa, e a enquete de hoje é essa. A gente está perguntando justamente sobre esse comentário aí, essa notícia, né, do Ciro Nogueira, que está pedindo para que o Flávio Bolsonaro amenize o seu discurso, senão não vai apoiá-lo. Tem esse lado ainda, hein? Tem esse lado ainda. Então a gente está perguntando, para ter o apoio do Centrão, Flávio Bolsonaro terá que mudar o discurso? Sim ou não? E só para a gente terminar aqui, doutor Cassione, é complicado, porque de uma certa maneira ele não pegou a vice-presidência, o Ciro Nogueira, mas ele está querendo dar as cartas, né? Porque falou que se o Flávio não amenizar o seu discurso, ele vai tirar todo o apoio, no caso, a eleição do Flávio. Você acha que isso pode acontecer, doutor Cassione? Se na próxima pesquisa, ou numa próxima pesquisa, o Flávio Bolsonaro passar o Lula, e não é de se estranhar, porque se ele agora mal saiu candidato, já está tecnicamente empatado com o Lula, se na próxima pesquisa o Flávio Bolsonaro passar o Lula, o discurso do Ciro Nogueira é que vai mudar. Essa que é a questão, né? Em segundo lugar, o discurso do Ciro Nogueira vai mudar, e aí é que é o ponto. Qual foi o discurso que o Flávio Bolsonaro fez até agora, que foi radical e que foi de arrasar a plantação? Não houve isso. Não houve. Nem o Bolsonaro está fazendo isso, o Jair. Ao contrário, está conversando, etc, etc. Mas as duas maiores raposas que estavam dentro do galinheiro para se alimentar, o Kassab já tirou o PSD, afastou o PSD, isto é jogada, para colher ali na frente alguma coisa, pegou 3 candidatos de direita,
Veja que interessante. Afastou-se com o PSD e pôs 3 de direita no partido dele. Eduardo Leite, Ratinho, Júnior e o Caiado. Tá certo ou não? Perfeito. Moeda para negociar. Pegou cartas, pegou pedras, cacife. Ele pegou. E o Ciro Nogueira, como não tem pedras nem cacife, e percebeu que ele foi ficando meio deslocado, e ele não tem, evidentemente, o prestígio no Centrão que tinha e tem o Kassab, ele está no desespero, dizendo, olha, eu estou aqui. Mas ele já esteve mais visível. Então, agora, nesse momento, o Ciro Nogueira está falando em nome dele. Perfeito. Não é do PP, nem dos eleitores. Isso é o que eu acho. Porque eu não vi o Flávio radicalizar em coisa nenhuma. Está sendo sensato, está sendo prudente, está sendo cordato, não é? Então, quem enxerga, enxerga. Quem não enxerga, vai na onda do Ciro Nogueira. Tá certo. E bom, a enquete está aí na tela para você e pode ir lá no nosso YouTube Cidades em Debate para você responder. Para ter apoio do Centrão, Flávio Bolsonaro terá que mudar o discurso, sim ou não? Então pronto. Vamos dar um intervalo rápido aqui, lembrando que hoje ainda tem o Quinta Pauta. O Quinta Pauta é aquela pauta a mais que a gente traz depois que o programa acaba na TV. Você que está nos assistindo ao vivo pela TV Serra do Mar em toda a Baixada, pessoal que está assistindo na reprise às 7 da noite, entra lá no nosso YouTube Cidades em Debate para assistir o Quinta Pauta, porque o Quinta Pauta não vai para o ar na TV, tá certo? Só na internet. E hoje nós temos aqui presos sem benefício no Quinta Pauta. O deputado federal Kim Kataguiri, ele propõe acabar com benefícios para presos em regime fechado. Olha só que pauta essa, hein? Bom, já depois do intervalo a gente vai trazer essa. O jogo político dentro de São Paulo, questão de governador e principalmente senador. Na esquerda aparecem 3 nomes, hein? Aparece o nome do Haddad, aparece o nome do Geraldo Alckmin e aparece Simone Tebet. E no lado da direita, a indefinição, até na questão do próprio Derrite, hein? Guilherme Derrite não sabe se vai sair senador, mas ele quer. E parece que está tendo aí um jogo das cadeiras ali para que ele não saia. Será que ele consegue? E, ao mesmo tempo, Eduardo Bolsonaro praticamente, vamos dizer, não inelegível, mas foragido, seria a outra vaga, né, da direita para o Senado, que é importantíssimo. Como é que vai ficar esse baile aí entre direita e esquerda no estado de São Paulo? É isso que a gente vai analisar já, depois do intervalo aqui no nosso Cidades em Debate. Rapidinho, a gente está de volta. Eu te espero. A vida muda num instante. Sua família precisa de segurança. Com o seguro de vida, você garante proteção financeira, apoio emocional e tranquilidade, mesmo quando o inesperado acontece. Seu legado pode ser cuidado, mesmo quando você não estiver por perto. Invista na paz de quem você ama. Seguro de vida, o cuidado que permanece. Fale com a gente e conheça as opções ideais para você. Ah, Santos, são 480 anos de muita história, né? Uma cidade com um rico passado, repleta de conquistas e de pessoas de grande destaque. Parece que a água daqui é diferente. Temos talentos em todas as áreas. E neste aniversário, vamos ganhar belos presentes para o futuro. As UMES Edson Arantes e Irmã Dolores serão importantes para a nova geração de santistas. O Parque Palafitas dará dignidade para quem mais precisa. O novo mercado municipal vai unir tradição e cultura, valorizando novos talentos.
Isso tudo sem falar na melhoria da estrutura da cidade. Afinal, ela merece. Mas os parabéns mesmo vão para os santistas de ontem, hoje e amanhã. Pois são 480 anos de uma cidade que é protagonista pela sua gente e continuará sendo. Bom, estamos de volta no nosso programa Cidades em Debate, ao vivo aqui pela nossa querida TV Serra do Mar, agora 12h34, olha lá, 1234, que maravilha, hein? É o horário que nós estamos aqui no ar, e lembrando que para toda a Baixada Santista, através do canal 40.1 no aberto, os canais 12 da Claro e 512 da Claro HD. Nosso programa de segunda a sexta, às 11h45 da manhã. E às 7 da noite, a reprise na TV Com, nos canais 11 da Claro ou 8 da Vivo TV. Bom, a nossa enquete de hoje, a gente está perguntando, para ter apoio do Centrão, Flávio Bolsonaro terá que mudar o discurso, deixar mais ameno? Sim ou não? Então vai lá no nosso YouTube Cidades em Debate e já deixa aí a sua opinião. Bom, hoje temos no programa o nosso querido Dr. Vicente Cassione, também o Dr. Ricardo Gama e o nosso querido Marcelo Rocha aqui conosco, todos eles participando com seus precisos comentários. E agora vamos trazer aqui essa do Lula, porque Lula está vendo uma fragilidade da direita no estado de São Paulo, hein? E olha, vai arriscar, como diz, né, no popular, ele vai para cima. Eu estou falando da pressão para que o Haddad dispute o Palácio dos Bandeirantes, que está partindo diretamente do núcleo político do presidente Lula, mesmo resistindo a entrar novamente em uma eleição estadual considerada difícil, Haddad tem sido tratado por Lula como peça central do projeto político que ele está articulando. O próprio presidente já deu sinais públicos de preferência por ele, reforçando que sua eventual candidatura não seria uma decisão individual, mas sim parte de um movimento estratégico. Embora o ministro tenha sinalizado que prefere coordenar a campanha da reeleição de Lula, aliados avaliam que essa resistência tende a diminuir à medida que o presidente fecha o desenho do tabuleiro. A ministra de Planejamento, Simone Tebet, reforçou essa leitura ao afirmar que Haddad e Alckmin são os dois melhores nomes para o governo Lula disputar o comando do estado de São Paulo. Segundo Tebet, não há espaço para hesitação. O quadro não fecha sem ele, e ele precisa ter essa consciência. A fala dela deixa claro que as decisões não estão sendo pulverizadas, mas sim centralizadas em uma estratégia conduzida por Lula, que busca alinhar governo, partido e alianças para esse ano. O movimento de Lula não se restringe ao governo paulista. Simone Tebet afirmou que vai deixar o cargo até 30 de março para disputar as eleições e revelou que o próprio Lula já sinalizou preferência para que ela concorra ao Senado. A ministra colocou seu nome à disposição tanto em São Paulo quanto em Mato Grosso do Sul, reforçando que o presidente atua diretamente na montagem das chapas consideradas estratégicas. Ô, doutor Gama, a gente está vendo que a esquerda já está se alinhando aí, né, se articulando justamente para que possa apresentar os seus nomes para o governo de São Paulo, através do Haddad e, por outro lado, do Alckmin também. São os dois que vão concorrer independente, um pelo PT e outro pelo PSB. E, no caso, a Simone Tebet para senadora de São Paulo, das duas vagas que tem. A outra, acho que vai vir o Boulos ou alguma peça assim, né? A gente vai esperar para ver. E, ao mesmo tempo, a gente nota que do lado da direita nós tínhamos, né, até semana passada certo, o Derrite, que agora parece que não está tão certo assim. E a outra vaga seria de Eduardo Bolsonaro, mas também não vai vir para o Brasil. Como é que fica agora essa questão do Senado, que é importantíssimo, essas duas vagas de São Paulo, e também o governo do Estado? Santiago, o povo paulista é um povo inteligente. Simone Tebet não é bem avaliada sequer no Mato Grosso do Sul. É uma pessoa que, infelizmente, mudou o seu discurso por conveniência, por ministério. Todo mundo vê isso. Geraldo Alckmin, a mesma coisa. O que ele falou na eleição que ele disputou com Lula, que ele queria voltar para a cena do crime, e de repente, Lula, grande líder, abraçou, beijou Lula. As pessoas não gostam de ter duas caras no governo, ter pessoas que têm um discurso diferente na frente e por trás. Então, Simone Tebet representa isso. Geraldo Alckmin, a mesma coisa. O ministro Haddad, ele, para ser ruim, ele tem que melhorar bastante. Ele é um péssimo ministro da economia, está taxando todo mundo, está aumentando a contribuição sobre aluguéis, a contribuição em cima de produtos, está taxando as pessoas de forma indiscriminada. É uma pessoa que não teve competência sequer para se eleger, novamente se reeleger prefeito de São Paulo. Então, são nomes, quadros
totalmente que devem ser rechaçados pela população de São Paulo. Guilherme Derrite vem fazendo um trabalho magnífico à frente da pasta da Segurança Pública, não está mais à frente desta pasta, mas mostrou bastante serviço. Então, Eduardo Bolsonaro, eu creio que o STF, o TSE, irá barrá-lo para participar do pleito, até porque inventou-se toda uma construção para deixá-lo até inelegível. Então, São Paulo, do lado de governador, Tarcísio tem uma eleição quase que certa. O povo de São Paulo reconhece as melhorias, sabe ainda que faltam algumas entregas, mas entre deixar na mão da esquerda São Paulo e deixar na mão da direita, com certeza o povo paulista terá sabedoria e colocará nas mãos novamente da direita com a reeleição de Tarcísio. Eu creio que as vagas do Senado serão conduzidas por pessoas da direita. Querem colocar também Marina Silva. O que Marina Silva fez por São Paulo? Não fez nem pelo estado dela. O que Simone Tebet fez pelo Mato Grosso do Sul? Ela, quando vai numa inauguração, ela é vaiada. Então, assim, o pessoal tem que ter consciência, tirar esses aventureiros que estão vindo para São Paulo e manter quem realmente honra São Paulo até o final. Ô Marcelo Rocha, dentro desse contexto todo que nós apresentamos entre direita e esquerda, você acha que já tem algo definido? Já tem dono alguma vaga? Governador, pelo que aparece nas pesquisas, parece que vai ser mesmo um Tarcísio, né? Agora, no caso, o Senado, se o Derrite sai, fica totalmente aberto as duas vagas ou não? Fica uma disputa interessante aí, viu? Bem interessante. Agora, o que me chamou bastante atenção é essa preocupação do Lula na montagem desse time aí, né? Em cidades, em estados, né? Que geralmente ele era o grupo dele que fazia aí, né? Claro que ele sempre interferiu, sempre colocou ali, mas não com tanta força, né? Olha, não sei se ele está sentindo alguma coisa para a próxima eleição, né? E aí está tentando garantir a entrada nos estados aí tudo mais, né? Ou nos estados não, no Senado, para garantir, né, a subsistência da esquerda. Tá interessante, viu? Eu ainda não consegui ter uma conclusão definitiva acerca do que ele está pretendendo com isso, né? Porque tirar pessoas de outro estado e colocar, né, num estado que não tem uma conexão direta, veja, deu certo para o Tarcísio, mas será que daria certo para Simone Tebet? Né? Não sei. Está meio estranho. O Alckmin já tem uma força, né? É uma pessoa, é um político que já tem aquele. Ele desconectou um pouco, porque ele, né, sair da direita e direto para a esquerda assim é meio radical, né? Mas não sei, é o Alckmin, né? O Radar sempre tem aquele público do PT e mais alguns. Ele consegue conectar o centro, viu? Ele tem um discurso, aquele discursinho lenga-lenga, né? Que o centro pega. O centro conecta, né? O centro pega. Então, eu acho que eles estão preocupados hoje com o Senado, muito preocupados com o Senado, em garantir o Senado, porque eu não sei não, eu acho que eles estão vendo que o Executivo está descendo a ladeira. Ô, doutor Cassione, desse contexto que nós mostramos aqui, eu acho que o PT está errando, na minha opinião, porque o Haddad, se ele for para candidato e concorrer com o Tarcísio, vai tomar pau de novo, isso é notório, né? Imagino eu, a não ser que ele venha com uma proposta mirabolante, porque os exemplos que ele tem para São Paulo não são nada bons, né? De quando ele governou a cidade, aquela coisa... Não teve nenhuma coisa boa, né? Ficou marcado realmente de uma forma muito negativa. Não seria mais prudente o presidente Lula nessa articulação colocar o Haddad para concorrer ao Senado para já garantir uma vaga? Porque como senador eu acho que o Haddad entra em São Paulo com tranquilidade. Do que, por exemplo, querer colocá-lo como governador, ele está perdendo uma peça fundamental. E dentro disso que o Marcelo falou, não estou vendo, não estou entendendo essa conta, o que está aparentando é que está faltando gente de nome para poder emplacar mesmo, ou não, doutor? Esse é o problema. Quando falta gente, você acaba arregimentando muita gente para sobrar gente. O que eu acho nesse cenário? A última pesquisa mostra o Tarcísio com 20 pontos na frente de qualquer segundo colocado, bem colocado.
Tarcísio tem 20%, 22%. Depois vem o Haddad, depois vem o Alckmin, e daí para baixo todos com 2%. Este é o cenário. E muita gente se engana achando que esse cenário está dando 20% para a direita e 2% para a esquerda. Não é isso que está acontecendo. A eleição para governo do Estado, com a performance do Tarcísio, que é hoje algo que está consagrada, essa performance, como a de sendo um administrador, um gestor. Esses 20% que ele tem, não são necessariamente de gente de direita. E os outros são não gente de esquerda ou de direita, porque o Alckmin a vida inteira não foi coisa nenhuma, e foi governador e foi reeleito. É que o Alckmin hoje está fora do espectro consolidado político. Ele hoje é o vice do Lula numa condição, na minha opinião, precária, vou dizer a palavra mais amena, da forma como ele se colocou. Então, o que eu acho? O que o Lula me parece, eu não sou dono da verdade, o que ele está fazendo? Ele sabe que no mano a mano, nenhum candidato vai para o segundo turno com o andar da carruagem. Vem aí uma pesquisa no dia 11, da Paraná Pesquisa, que vai dar o cenário mais atual. Mas nenhum candidato no mano a mano, individualmente, no confronto com o Tarcísio, chega perto dele. Então, o que eu acho que é a intenção do Lula, na teoria, por enquanto, porque na prática eu não sei se dá para fazer isso, ele está pegando uma Simone Tebet, leia-se, PMDB, que é um partido forte, leia-se, Michel Temer e outras coisas mais nebulosas, está colocando. Aí ele pega o Boulos, o PSOL, ele coloca. Aí ele pega o Haddad, do PT, e ele coloca. Então, estas sobras que falta, mas, ao mesmo tempo, politicamente, às vezes a falta é sobra. Tudo que estiver sobrando, os restos que estão aí, que sozinhos esses não vão a lugar nenhum, ele junta tudo numa eleição para tentar conseguir, no primeiro turno, uma soma de votos para forçar um segundo turno. E aí, no segundo turno, um desses candidatos da esquerda estaria na polarização com o Tarcísio, enfrentando o candidato da esquerda, um Tarcísio que tem dois vieses. O primeiro, da qualidade como gestor, administrador, como governador. E o segundo, por ser da direita. Então, aí polariza. Polariza com esse diferencial que tem muita gente que reconhece o valor do Tarcísio, independentemente do viés ideológico. Então, o que o Lula está tentando fazer, na minha opinião, é pôr neste prato da balança, para o primeiro turno, o máximo que ele puder de gente para garantir um segundo turno. Porque ele sabe que ele perde em São Paulo no primeiro turno se não puser essa quantidade de gente no prato da balança e se quiser ir com um candidato só da escolha dele no mano a mano. Até porque o prestígio do Lula, a desaprovação do Lula hoje é gigantesca. E em São Paulo ela cresceu ainda muito mais. Então eu acho que é esta a jogada. Mas quem sou eu para dizer que eu estou correto na minha análise? Vamos aguardar o cenário aí, essa pesquisa que o senhor bem falou, doutor Cassione, para a gente poder ir analisando aí, entendendo, né, os caminhos até o dia da eleição e os nomes também, porque não tem nada definido ainda. Que coisa, negócio do Derrite, né, de talvez não sair para senador, algo que está certo para ele,
Imagino que tenha alguma coisa muito nebulosa aí para a gente poder entender. Bom, vamos trazer aqui essa notícia. Santos recebe de hoje até domingo o ônibus SP. Oi? Pois Santiago, não, doutor? Pois não. Só uma coisa. Tem lógica essa coisa do derrite, porque afastaram 14 nomes que eram do derrite da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Exato. Portanto, isto significa que tiraram o derrite do cenário. Então, e por que disso, né? Fica a pergunta, né, doutor? Para a gente ter esse entendimento é que a gente tem que fazer umas continhas que mesmo assim não fecha, porque o derrite era o excelente nome para o Senado. Bom, mas vamos ver o que acontece. Bom, trazer essa última notícia aqui rapidamente, falar aqui desse ônibus, né? Santos recebe de hoje, sexta-feira até domingo agora, o ônibus SP por Todas, Unidade Móvel de Apoio às Mulheres da Secretaria de Política para a Mulher do Governo do Estado. A ação vai ficar disponibilizada com atendimento sigiloso, com assistente social e psicóloga, oferecendo escuta qualificada, orientação e apoio às mulheres vítimas de violência. Também com a participação da Defensoria Pública e Delegacia de Defesa da Mulher. O ônibus SP por Todas estará no Quebra-Mar, no emissário submarino, no bairro do José Menino, um dos pontos com maior circulação de pessoas durante a alta temporada, com atendimento das 15 às 21 horas. A presença da unidade móvel em espaços públicos estratégicos busca facilitar o acesso à rede de proteção e fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres. Bom, já vamos para o nosso encerramento, mas a gente continua na internet porque está chegando o nosso Quinta Pauta. Vamos saber o que vai acontecer. Os presos vão perder o benefício? Essa é a história? E já também o resultado da nossa enquete. Ótimo final de semana a todos e a gente se vê no Quinta Pauta na internet.